Olá, pessoal. Hoje eu quero dividir aqui com vocês algo que vem, sabe, se alastrando há muito tempo na vida das pessoas e na vida de todos nós, e que se a gente não tiver uma força de vontade, se instala e vai se colocando, e a gente vai se diminuindo e ela vai se encorpando e toma o nosso lugar, que é a tal da maldita depressão, que ela tá aí. E se a gente der brecha nesse mundo de hoje que nós estamos vivendo, mais fôlego ela tem para tomar nossas vidas, se a gente der espaço e ousadia. Se a gente não procurar se fortalecer em Deus, que é o nosso Criador, a gente saber quem é o nosso Criador, quem é que tem autoridade sobre a nossa vida, que é Deus, e colocar todo e qualquer é, coisa que aparecer na nossa vida que não se encaixa, não está nos fazendo bem, a gente colocar para correr, tiver essa força de vontade, se instala e fica. Então, a depressão depende da nossa força de vontade de colocar ela para correr. Percebeu que ela está, se chegando como uma malemolênciazinha, como uma quebranto do corpo, tem que se levantar e dizer: você não vai ficar aqui. A depressão, para a gente conseguir combater ela, eu mesmo não aconselho. Acho que remédio não se combate depressão. O que se combate depressão é a gente ter força de vontade e buscar no nosso autor e consumador da vida, que é Deus, a nossa força para colocar ela para correr. Você não me pertence, você vai bater em retirada. Então, buscar em Deus, hoje em dia, na maioria das vezes, pegar a palavra aqui, a Bíblia, que todo mundo tem, pegar uma Bíblia, você e Deus e a bússola do ser humano, que é aqui, e buscar em Deus lá, que foi quem me criou. Tem uma palavra muito boa em 1 Samuel 16:7, que o Senhor fala, né, que para a gente não se preocupar com o nosso exterior, se preocupar com o nosso interior, a gente não se preocupar se a gente é lindo, maravilhoso, formoso, se é alto, ou se é formoso, se é jovem, a gente se preocupar com o nosso interior. E a partir do momento que a gente cuidar do nosso interior, da nossa alma, tudo vivifica e tudo nos será acrescentado, colocando Deus como centro. E isso não quer dizer que a gente tem que, eu não quero ir para a igreja, porque não, você pode buscar aqui, levantar, Satanás, essa malemolência, vou quebrar agora. Pegar a Bíblia aqui, dentro da sua própria casa, começar. Hoje tem internet que a gente pode pedir o auxílio. Onde eu vou achar tal explicação para isso? Vai lá, busca na palavra. Hoje só fica enganado quem quer. E não tem desculpa que você não cai para a igreja, porque isso é aquilo. Você mesmo pode buscar, você, Deus e você. Tem também Deuteronômio 32:10, que o Senhor nos diz o quê? Que a gente pode ser uma terra ressequida a partir do momento que a gente queira, né? E tenha boa vontade né, transformar essa terra em uma terra fértil. Grandes frutos serão dados, e o Senhor nos renova, nos vivifica, torna uma árvores frutíferas, e o Senhor nos vê como a menina dos seus olhos. Olha que grandeza. Então, por que eu vou me abater? Que o mundo abate a gente. O mundo abate a gente se a gente não tomar cuidado, por discriminações de vários N's, por a gente ser pobre. A cor, eu não vejo cor como discriminação, porque você coloque uma pessoa negra com dinheiro e um pobre para você, e um branco pobre, para você ver se o branco pobre não vai ser discriminado e o que é negro, que tem dinheiro, vai ser aclamado. Então, hoje o problema do mundo não é cor, infelizmente, as condições financeiras. É por isso que as pessoas retiraram Deus do centro, do primeiro amor, e colocou o dinheiro como seu Deus, como centro, e as pessoas vivem hoje em função do dinheiro, a ponto de se esvaziar de Deus e entrar um vazio, porque a gente sem Deus, a gente não é completo. Aí entra um vazio do mundo e a gente atrás de coisas materiais, louco, vazio, e de repente uma depressão pega a gente. Por quê? Porque a gente está faltando
algo de Deus. As pessoas às vezes se ofendem, mas isso é uma verdade. Porque a partir do momento que eu, experiência própria, comecei a me sentir vazia, com a depressão, com a melancolia, me sentindo que eu não sou nada, que eu não tenho diploma, que eu isso, eu aquilo, eu comecei a me sentir melancólica e se eu não me levanto e busco aqui em Deus, ó, eu estava ferrada e enterrada. E muitas das vezes, minha gente, não agravando a todas, as igrejas que estão aí não têm respaldo para conseguir nos vivificar e levar uma palavra, porque a maioria das igrejas também voltaram ao esquecer o primeiro amor e colocaram o Deus que é o Deus desse século XXI agora, que é o dinheiro, também estão contaminadas. Então você fica nessa loucura assim, como fazer para sair dessa depressão? Muita gente vai para remédio e remédio deprime o sistema né, imunológico, deprime várias coisas e de uma coisa você vem para outra e os remédios deprime, a gente fica com menos energia, mais acomodada e nem depressão a gente não tem que se acomodar, a gente tem que se levantar, a gente tem que procurar fazer com que eu curei minha depressão. Buscando aqui em Deus, sabendo que eu sou a menina dos olhos de Deus, que Deus me criou, que eu tenho que ter força, vitalidade, que Deus me vê por dentro, portanto, esses problemas externos que eu tenho aqui de ser julgada porque não tenho dinheiro, julgada porque eu tô com uma certa idade, e eu já tenho 50 anos, o século já não quer me ver mais como pessoa, e são várias coisas que levam a gente a ter depressão. Uma coisa que muitas mulheres aí também se deixam levar é por homem, término de relacionamento, é uma coisa que a gente não pode julgar porque a maioria de nós mulheres é uma coisa que nos abate, principalmente se a gente tem filho, foi uma coisa que me abateu e por pouco não fui para uma depressão profunda e me deixei ser destruída por ela. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, saber que nós somos amadas por Deus, somos menina dos olhos dele, não temos que entregar nossa vida a ninguém a ponto de vir destruir nossa vida porque terminou um relacionamento, porque ficamos velhos, porque não temos oportunidade, porque as pessoas nos discriminam que a gente não tem dinheiro, por causa disso, por causa daquilo. Tem gente que coloca até cor, sendo que cor não entra em nada nesse mundo. Não entra, cor não entra em nada aqui. Você tendo financeiramente, tá resolvido. O problema da geração agora deste mundo, de século XXI, o problema dele, a loucura dele, a cegueira dele é dinheiro. Colocou Deus pro lado e botou dinheiro no centro de tudo, inclusive nas próprias lugares que Deus criou, que é a casa de Deus, que criou a igreja para ser o centro de cuidar de vulneráveis, enlouqueceram também, colocaram o dinheiro como centro, como Deus, e hoje em dia você não consegue buscar mais apoio nem dentro das igrejas. Não são todas, é evidente, mas de 100 se tira uma. Então fica difícil para a gente achar um apoio até dentro das igrejas hoje, porque estão tudo contaminadas com o Deus que ocupou o primeiro amor, que esqueceram o primeiro amor e colocaram esse dinheiro como o centro de tudo. E as pessoas estão enlouquecidas, e as pessoas estão em busca de dinheiro, e estão vazias, e estão deixando esse vazio que é a falta de Deus. A depressão vem, entra por falta de Deus, não tem como ter força para buscar, e a depressão leva. Porque, minha amiga, a não ser que seja um problema psíquico, que tem pessoas que têm uma depressão e já entra o problema psíquico. Aí já é outra coisa, aí já é caso de medicação, blá, 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 blá. Mas se você perceber que é um problema de uma opressão que já está começando a lhe deixar assim, desmotivada, sabe? Sem ânimos, ou ser abatida, só querendo ficar no quarto, sem muita disposição. Na realidade, aí você tem que se levantar, buscar Deus, embora hoje a própria humanidade já deprime a gente, porque a gente vai se lidando, se convivendo com pessoas que a gente sabe muitas das vezes que até está se isolando, preferindo lidar até com os animais do que com o humano, porque o humano
não agravando a todos, graças a Deus que há exceções e tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa, até mesmo que a gente tira por a gente, e a gente também muitas vezes até se prejudica confiando em todo mundo, achando que a gente é boa e todo mundo aí não é. Mas isso aí também, a humanidade traz um pouco de depressão pra gente, se a gente não tomar cuidado, a gente vai tender a se isolar, mas a gente não pode dar ousadia ao inimigo. Tem que, assim como nós somos pessoas boas, existe também. Agora a gente tem que tomar o devido cuidado para não estar, né, despercebido, cegamente e confiando em qualquer um. Vai aos poucos, à medida que a gente vai, ó, seguindo cada degrau aos poucos e não de repente botar o pé no degrau e já pular em cima, confiando total. Não, vai aos poucos e buscando essa depressão que a gente vê que é um tipo um vazio, vai buscando aqui, ó. Eu e Deus, Deus e eu aqui, ó. Simplesmente lendo, ó, lendo, buscando em Deus, sabendo que para Deus nós somos importantes, e aquele vazio, ó, vai saindo. Eu tava numa depressão de fundo de poço, achando que era o fim. Eu ressurgi das cinzas, eu me sinto a verdadeira, literalmente uma fênix, porque eu estava no fundo do poço por término de relacionamento com um filho no meio, despreparada, que eu vim de um relacionamento onde eu tinha uma dependência tanto financeira como emocional e filhos pequenos no meio, você fica sem saber muito como ir para o mercado de trabalho, que você está um pouco despreparada, e a idade chegando também, aí você já tem o despreparo de vida profissional, despreparo profissional, você tem o despreparo emocional, o despreparo da idade chegando, que a gente sabe que a gente é discriminado. Então, se nós não tomarmos cuidado, a depressão vem e fica. Então você, ó, se levante, busque, eu procurei fazer minhas caminhadas, me integrar com Deus, ler, ó, buscar que eu sou importante para Deus, que eu sou a menina dos olhos de Deus e que eu sou maravilhosa, que não importa que eu estou envelhecendo, que eu estou enrugada, eu estou velha, mas Deus me olha por dentro, que eu sou maravilhosa para Ele, que eu sou a criação dEle, entendeu? Que eu sou o jardim que atravessa o deserto dessas mazelas da vida, então eu não tenho que estar me abatendo, eu tenho que me levantar, e me levantei. Com isso fui buscando grupos da minha idade de 50 a mais, me integrando, procurar fazer, ver o que é que você quer fazer, se é eu comecei pela própria caminhada, que a caminhada libera endorfina, você vai, ó, o cérebro liberando, você não fica pensando em bobagens. Comecei a ver, pegar linha, criar crochê, fazer pintura, e isso não precisa você ter, eu não tenho dinheiro para fazer isso, não. Caminhada você não vai pagar nada, ler aqui você não vai pagar nada, entendeu? Buscar, fazer pintura você pode comprar pinta, não é cara, ou então não optar por, já se não tiver, se encaixar em um grupo da sua idade que tem, de artesanato, e é tudo grátis, que geralmente são serviços sociais que existem. Você procurar, ó, se levantar, não deixar que o diabo lhe abata e tome o espaço que é Deus que tem que habitar dentro de você. Porque se a gente não tomar cuidado com essas depressões que o mundo traz pra gente, da crítica que a gente não tem dinheiro, da crítica que a gente é pobre, da crítica onde a gente mora, da crítica que a gente anda de chinelo, da crítica que a gente tem que vestir outra roupa, da crítica que a gente tem que ter, tem que andar na lancha, ser a velha ou o velho da lancha, a velha da lancha, o velho da lancha, a crítica que a gente não tem a mansão, a crítica que a gente não pode morar em mansão, a crítica disso, a crítica de envelhecer, a crítica disso, a crítica daquilo. Então tudo hoje gira em termos do dinheiro. Se você não tomar cuidado, você vai ter um piripaque. Aí de repente você descasa, entendeu? Aí fica nesses dilemas sem dinheiro, sem uma preparação profissional e dentro começa a dar uma agonia tão grande que a gente pensa que vai ter um infarto de tanto abafamento. Aí eu comecei a fazer o quê? Pegar, sair e fazer as caminhadas, me encaixar no grupo da minha idade, enfim. Aí depois comprei uma bicicleta, ó a velha ali de bicicleta, ó, minhas endorfinas,
De repente eu tô me sentindo gigante e esse demônio que estava querendo me abarcar, me sufocar, ganhou o caminho dele pro quinto dos infernos, que é o lugar dele, porque a minha vida pertence a Deus. Eu sou um jardim aí no deserto dessas amarguras da vida, sou feliz, florino, procuro fazer o bem, entendeu? Todos nós, entendeu? Todos nós temos algo a dar, não há ninguém pobre que não tenha o que dar, então a gente tem o que dar de bom para o outro, um ensinamento, sabe, uma palavra, sempre a gente tem o que dar, se encaixar sabe, em algo que a gente possa ser útil ao outro, isso faz bem, para mim é uma endorfina, não tem alegria maior de eu poder estar engajado em algo que eu veja que proporciona o melhor para o outro. E isso dá sabe, um sentido de vida extraordinário. Então a gente tem que se engaixar, porque se a gente ficar nessa loucura aí de que pra gente ser feliz a gente tem que ter o jatinho, a gente tem que ter a mansão, a gente tem que ter milhões na conta, a gente tem que estar viajando pro exterior, a gente tem que estar blá 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 blá, mas na realidade essas felicidades é só nossa. A felicidade que a gente propõe ao outro é uma felicidade bem maior e é uma felicidade que com certeza eternamente vai nos proporcionar um lugar de honra. Então eu tenho que me preocupar com isso, com meu lugar eterno, e não com um lugar passageiro aqui que eu tô emergendo, que eu sou o bam 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 aqui, mas quando partir eu vou amargar nos canos de fossa, porque minha alma estava tão podre, adoecida aqui no material, que minha alma não conseguiu vivificar, virar ser de luz, sofreu a segunda morte, virou um verme lá nos canais dos esgotos, porque é isso que acontece quando a gente não cuida da nossa alma, a gente fica só preocupada nas loucuras e nesse segundo Deus que implantaram aqui nesse século XXI, que é o dinheiro. Então, gente, cuidado, se sentir depressiva, busque você, Deus e você. Ah, não vou para a igreja porque as igrejas aí, não precisa igreja, você, Deus e você. Tem hoje a internet, o Google, que você pode pesquisar. Ah, tal assunto aqui, eu quero saber onde está tal passagem. Você vai lá, busca, dá para ter um estudo grandioso aqui, ó, você e Deus. Fazer suas caminhadas, ver o que você busca, ver o que você pode fazer de melhor e bom para o outro, entendeu? E isso aí vai vivificando. Hoje eu não tenho de cair morta, mas a felicidade que eu tenho, com certeza, se eu tivesse milhões aí na conta, não teria. Porque eu aprendi, ó, com os ensinamentos de Deus, que eu não preciso ter milhões na conta, que eu não preciso ser linda, maravilhosa, para poder ser feliz, que eu sou. Aprendi que eu sou a menina dos olhos de Deus, que eu não preciso me preocupar com essa beleza aqui, ó, e nem minhas contas, nem milhões de contas, que isso aí não vai contar para minha passagem. Então eu aprendi que eu sou um jardim florido nesse mundo, nas mazelas aí desse ganância do dinheiro que acaba causando depressão na gente, em busca desse bendito aí, entendeu? Então a gente tem que se voltar, buscar em Deus, ver o que a gente tem de melhor para oferecer o outro, que não há ninguém pobre que não tem o que oferecer. A gente tem o nosso melhor oferecer, não se preocupar em estar enlouquecido tô envelhecendo, que eu tenho que fazer procedimentos de me virar pelo avesso, porque é o meu direito, nem eu mesmo me suporto, que estou envelhecido, tudo isso, aquilo. Quando a gente procura tratar de dentro, você pode ter 100 anos enrugado, mas sua aparência é bela. Por quê? Porque você está cuidando dentro, e esse dentro é o que importa, porque esse dentro é o que vai, ó, ser eterno. Se o dentro não tiver cuidado, esse aqui tá todo lindo, maravilhoso, mas dentro não tiver cuidado, esqueça. Eu gastei milhões para me puxar, para me esticar. Uma hora, esse puxa-estica, não tem para onde mais puxar e nem esticar. A realidade chega. Eu uso normal, natural, não vou fazer procedimentos agressivos, procuro andar, né, me apresentar bem para o outro, que é um sinal de amor ao outro e tudo, mas não me preocupar com esses procedimentos invasivos a ponto de muita gente perder vida, blá blá blá, tudo atrás de estar agradando e aparente ao homem. Muitas das vezes eu gasto 1 milhão para me virar pelo avesso, porque eu não estou suportando a minha aparência aqui que Deus me fez. Então vai resolver muita coisa. E muitas das vezes eu gasto esse 1 milhão para me
transformar numa boneca de plastificada, mumificada, e não gasto R$ 10 com um mendigo para comprar um pão. Então, você acha que eu estou cuidando dessa beleza maravilhosa, toda linda aqui, no mundo passageiro, e não tenho R$ 10 para dar um mendigo ali. Eu tenho R$ 10 para dar um mendigo e minha aparência está natural, envelhecendo normal, eu estou cuidando do meu dentro, minha irmã. Então a gente tem que se preocupar mais com o nosso dentro do que com o nosso exterior. A partir do momento que a gente fica preocupado com o nosso exterior, com agradar, preocupada com o relacionamento que acabou, com nossa conta que não está recheada, com a mansão que a gente não tem, com isso, com aquilo, a gente vai adoecer. E a depressão pega e a depressão mata. Entendeu? Então, eu curei minha depressão assim. A partir do momento que eu me levantei, botei ela para correr. Porque ela não me pertence. A não ser que a depressão seja uma doença psíquica que a pessoa está começando a adoecer mentalmente. Aí começa naquela... Aí sim é necessário medicação. Mas se sua depressão for das cargas, da opressão, que a sociedade é opressora... A maioria da sociedade é opressora, você só tem valor se você tiver dinheiro, se você tiver a mansão, se você tiver a lancha. Então a gente não pode se dobrar, se curvar a esse Satanás, a esse Deus que é o financeiro, que é o dinheiro. Não se curve, porque a partir de você se curvar, ele lhe leva para a cova, ele leva para a segunda morte, que é total, zero, porque você colocou o seu Deus aqui como financeiro e não focou no Deus que vivifica, no Deus eterno, que se cuidar é ótimo, mas não a ponto de enlouquecer e ficar nessa loucura aí, que tudo é válido para poder ser a velha da lancha, né, gente? Ou o velho do lanche, da lancha. Então acordem, procure cuidar do seu, interior, porque se o seu interior estiver bem, não tem depressão, não tem velhice, não tem falta de dinheiro, não tem nada que possa lhe derrubar. Porque dentro de você existe um manancial de vida que jorra, entendeu? E não há quem possa lhe abater. Então, gente, esse conselho que eu quero dar no dia de hoje, nesses dias de século de depressão, de pessoas abatidas, procure cuidar do seu dentro, se encaixar em coisas da sua idade, valorizar a sua idade, o seu conhecimento, que você saber o que você foi. Afinal de contas, você não foi uma pessoa de luz, você não foi uma pessoa que construiu dentro da sua humildade o seu legado. Então, você tem que se alegrar disso, que você é uma pessoa que tem sabedoria, detém sabedoria, que não está aí, à mercê do Maria vai com as outras, do mundo, colocou Deus em segundo plano e vamos colocar Deus aqui como primeiro, que o mal da humanidade está sendo esse aí. E eu lamento muito. E, de certa forma, a gente também se preocupa porque temos filhos, temos netos, né? Nessa loucura aí dessa geração que não está sabendo colocar Deus como primeiro e as outras coisas serão acrescentadas. Não colocou o primeiro amor lá, de escanteio, e o dinheiro como primeiro amor. E por isso que estamos vendo aí tanta gente depressiva, tanta gente enlouquecida, tanta gente sem uma aceitação da criação de Deus. Entendeu? E então, essas depressões que vem aí, que muita gente vai se deteriorando até a ponto de vir a tomar medicação, é porque as pessoas mesmo não têm aquela força de vontade de colocar o diabo para correr. Porque depressão que não é psíquica a ponto de tomar remédio é falta de Deus. A depressão que precisa tomar medicação, que a pessoa já está tendo uma alteração psíquica, é outra coisa, é uma doença, é preciso ser tratada, a medicação. Mas certa depressão, que você vê que a pessoa só está de corpo mole, abatendo até se definhar, é a falta de Deus, de você ter coragem de se levantar, e buscar aqui. Porque essa depressão tentou me abater, mas eu me levantei, botei ela para correr. E aconselho a você também, BO na depressão. Bíblia e oração. Não precisa você estar na igreja ou não, você mesmo, dentro de casa. Bíblia e oração, se levantar, ver o que é que eu vou fazer de melhor pelo outro, o que é que eu tenho aqui, o que é que dentro da minha... Ninguém é tão pobre que não tem algo a dar, o que é que eu tenho a dar, o que é que eu tenho a fazer, o que é que eu tenho a buscar, o que é que eu tenho que me levantar e fazer. E faça, e eu quero prova.
que essa depressão fique com você, se você se levantar e botar ela para correr, mostrar qual é o lugar dela. O lugar dela é da onde ela veio, as profundezas lá do quinto dos infernos não lhe pertencem. Então, gente, se levante, não deixe que depressão por causa de término de relacionamento, por causa de, sabe, tantas coisas que a gente sofre nesse mundo, de término de relacionamento, desemprego, tantas coisas, humilhações, tantas coisas que esse mundo nos oprime, meu Pai, que se a gente não buscar no Senhor, a gente desce. Então eu aconselho vocês, busque em Deus, você e Deus, se levante, veja o que é que você quer fazer, faça suas caminhadas, não permita que a depressão se apoie e tome posse de você. Levante e mostre a ela que não é o lugar dela, que você é a menina dos olhos de Deus e somente Deus tem autoridade sobre a sua vida, e que depressão, eu digo e afirmo que se não for psíquica, não for doente, é a falta de Deus, de você levantar, tomar uma posição e colocar Deus como o primeiro na sua vida. Então se levante, coloque Deus como o primeiro na sua vida e todas as outras coisas serão acrescentadas. E o que for negativo baterá em retirada da sua vida, porque não lhe pertence, porque as trevas não habitam na luz. Tome esse conselho e faça o que eu estou lhe dizendo para você ver se vai ficar malemolência, quebrança, não sei o que no seu corpo, não. Eu me levantei e botei para correr, porque meu primeiro amor é Deus, não existe outro. As outras coisas me serão acrescentadas e as outras coisas depois de Deus vêm. Portanto, depressão, tudo que é negativo vai para o devido lugar, que é as profundezas do inferno, da onde nunca deveria ter saído. E a depressão é a falta de Deus. Ah, porque você nunca sofreu. Você que está dizendo, a depressão que a gente tem que considerar é a depressão que faz parte já da psíquica. Muita gente entra, né, na depressão psíquica, aí tem seus maníaco depressivo, a maníaco, né, e etc, que se divide. Aí você, tudo bem que aí já é uma doença, a gente não vai discutir. Mas que certas depressões aí é a falta de Deus, eu digo e afirmo, porque eu já vivi dela e botei ela para correr a partir do momento que eu tomei a posição da palavra de Deus e não permiti que ela viesse e fizesse morada na minha vida. Portanto, você também faça a mesma coisa, não vai se deprimir pela sociedade que é opressora, por macho, que muitas vezes a gente permite que atinja nossas vidas. Busque Deus, busque sua força e saiba que a vida é sob você e Deus e você. E o resto será acrescentado. A partir do momento que a gente achar que a nossa vida depende do outro e vice-versa, a gente vai começar a ter problemas seríssimos, viu, gente? Então, coloque Deus como em primeiro lugar e saiba que é você e Deus e você, e tudo lhe será acrescentado. Você vai ver que sua vida vai ter uma grande diferença no percorrer aí da estrada. Forte abraço, até o próximo encontro.